Início do ano de 2010, por uma revelação do Senhor, eu fui com a minha família para a igreja de São José, para ficar como diácono responsável, visto a necessidade daquele período. Os diáconos tinham a oportunidade de estar à frente dos trabalhos e de trabalharem e crescer-se espiritualmente. Lá do trabalho ali na igreja do bairro São José, para mim, como diácono, na época foi uma experiência muito grande. Nós somos as crianças mencionadas no segundo episódio e nós estamos aqui hoje para contar algumas experiências que nós tivemos quando nós éramos crianças ainda. Me lembro de evangelizações no período das crianças que nós tínhamos 80, 90 irmãos junto com as crianças evangelizando nas ruas. A outra localidade ali no bairro São José mesmo, onde a igreja já estava assim com um número maior de pessoas. No entanto, foi feito um trabalho de evangelizações, trabalho com jovens, trabalho com crianças. Lembro muito bem da dedicação das professoras, das irmãs na época, como elas faziam o trabalho alegre, voluntariamente ao Senhor. Foi um período muito interessante, foi bem incrível, assim, se a gente for colocar tudo na ponta do lápis. Eu nasci e fui apresentado no trabalhinho e foi uma bênção muito grande. Eu passei de criança para intermediário ali no trabalhinho, acho que também adolescente. E eu também, ali no São José, foi onde eu comecei como instrumentista ali, adolescente, tocava em alguns cultos. Mesmo novo, eu estava ali entrosado com a bandinha, futuramente ali com a bateria nos cultos à noite, e o Senhor operou grandemente na minha vida com isso. Naquele período também iniciava-se as transmissões via satélite, as escolas bíblicas transmitidas, e havia uma orientação do Senhor que todos que cumprissem esta orientação com relação ao satélite, as igrejas cresceriam. E ali, pela fidelidade dos irmãos, o trabalho dos obreiros, visto que era uma igreja pequena, um local pequeno, com um número grande de membros. E colocávamos as orientações em prática com muita alegria e a igreja foi crescendo. Houve assim, muitas experiências, eu vi pessoas se definindo, eu vi o Senhor dando dons com pessoas que chegavam da igreja e elas se identificavam com o dom espiritual. Então assim, foi um trabalho de muita alegria. O trabalho das crianças, me recordo, das muitas experiências que tivemos, uma nos marcou muito porque naquele período, no mês de março, uma das nossas crianças da igreja, ela era uma intermediária na época, ela ficou enferma, com um problema respiratório, ficou hospitalizada e a igreja, em contínua oração, buscando, cumprindo com as orientações e especialmente um clamor incessante pela vida dessa criança. Mas os dias se passaram e essa criança ela teve um quadro que se agravou, de maneira que naquele período, como diácono, eu fui ao hospital e visitar e voltei bastante abalado com o que vi, mas continuamos em oração ao Senhor. E foi quando o Senhor, na época, deu uma revelação em um período de oração que fizemos, que Ele queria que os pais dessa criança viessem à igreja, porque neste período da enfermidade eles estavam muito envolvidos em cuidar dela, consequentemente não tinham ido à igreja nem um dia. E a revelação que o Senhor deu foi que se eles fossem um dia na igreja, Ele curaria aquela criança. E nós, colocando isso em prática, informamos aos pais. Me lembro que o pai dessa criança foi à madrugada e a mãe foi no culto à noite da segunda-feira, que era culto de glorificação. E ali oramos e o Senhor deu o dom de que um anjo ia ao hospital com uma seringa com um líquido vermelho e aplicava naquela criança. E assim a mãe voltou para o hospital e no dia seguinte, quando o médico chegou, o médico já viu uma grande diferença naquela criança.
De maneira, irmãos, para resumir, que no fim da semana aquela criança já estava na igreja, correndo pela igreja como se ela nunca tivesse estado enferma. E essa experiência na época, ela trouxe um crescimento para a igreja. Foi uma experiência que chegou a ser contada até em seminários, daquilo que o Senhor operou no mês das crianças por conta da oração da igreja. Foi algo maravilhoso, a cura daquela criança. A criança hoje é uma jovem, batizada, continua servindo ao Senhor e nós vemos o nome do Senhor ser glorificado até hoje na vida dela. Uma coisa que ficou bem marcada na nossa memória foi as idas, né, que a gente fazia para outra cidade para cantar, fazer evangelização. Então os nossos pais, eles confiavam os irmãos que o Senhor tinha capacitado para aquilo, para a gente passar um dia, né, fora da nossa cidade, evangelizando, falando do amor do Senhor. E isso marcou muito a gente. Falar desse trabalho ali no bairro São José é algo maravilhoso, é algo que a gente vê que a obra cresce, né? A obra, ela dá o seu fruto. Por isso que a palavra, ela nos diz, né, que nós teremos que realizar a obra. Ide, vades, desfruto, e que o vosso fruto permaneça. Então, tudo isso nós atribuímos ao Senhor de gratidão, de glorificação, de vitória. A experiência que eu lembro até hoje foi quando foi a primeira vez, quando bandinha ainda, no Manaim, onde o Senhor operou grandes bênçãos ali no Manaim, falou desde pequeno, desde criança, que a gente teria promessas de ser instrumentista, ser usado, ser obreiro na casa do Senhor. E hoje em dia a gente colhe esses frutos, né, desde o trabalhinho. A experiência que eu tenho como jovem do Senhor e pude presenciar desde criança a evolução da igreja que nós temos hoje, a igreja do São José. Uma experiência marcante na minha vida foi quando eu era criança, né, por volta dos 4 anos de idade, na qual fiquei internado, e a igreja orou pela minha vida e teve uma experiência que minha mãe, né, teve um anjo no leito do hospital que falou que ia me curar. Depois desse período de internado, e o Senhor operou a cura, foi uma vitória para a igreja. Fiquei ali um período de 3 anos e meio, onde diáconos foram levantados. Um trabalho que exige esforço. Trabalho que eu lembro que nós saímos em época de chuva, não nos importava para o momento, mas a gente tinha aquela sede, aquela alegria de estar na igreja, servindo ao Senhor, realizando a obra, e esta mesma alegria continua intensa até hoje nas nossas vidas. Vemos hoje que tudo que o Senhor falou antes para a gente, né, está se cumprindo, tanto que somos aqui jovens, permanecemos na obra, né? Somos hoje instrumentistas da casa do Senhor, temos aqui irmãos que são parte do grupo de louvor, né? E vemos aqui que sempre o Senhor foi nos sustentando. Cheguei na igreja com 3 anos e uma das experiências que minha mãe conta pra mim é que no meu primeiro aniversário de 4 anos, o Senhor tinha falado que ia me usar na casa do Senhor como grupo de louvor. E hoje eu sou instrumentista na casa do Senhor. Então, que o nome do Senhor seja glorificado. A obra é do Espírito Santo, outros irmãos deram continuidade, é assim mesmo, né? Os irmãos vão dando a continuidade, outros vão saindo, mas o Senhor vai estar sempre presente, porque o Senhor é o mesmo. O servo, ele sai, ele não fica, mas o Senhor fica operando ali a cada instante.